Era para ser um casamento tranquilo na praia. Mas antes mesmo da música tocar, a dama de honra fugia pela areia. E justamente quem não deveria foi atrás. O que aconteceu em seguida transformou um sonho em humilhação pública. O casamento de Laura e Henrique seria ao pôr do sol, na praia, daqueles cenários que parecem preparados para uma revista. Cadeiras de madeira clara alinhadas, flores brancas presas em estruturas metálicas, o cheiro suave de jasmim misturado ao vento morno vindo do mar. Era o tipo de ambiente que faz qualquer pessoa acreditar que nada pode dar errado. E já aproveita para se inscrever, deixa o like e compartilha com alguém que adora um drama bem contado. Vamos lá! No camarim montado ao lado do deck, Laura respirava fundo, ajeitando o véu no colo. Ela estava tranquila à sua maneira, mãos firmes no buquê, expressão concentrada, tudo parecia no lugar. Lá fora, porém, uma movimentação estranha começou a crescer aos poucos. A coordenadora surgiu com o rosto tenso e avisou: "A dama de honra não está na fila." E aquilo não fazia sentido. Marina, a dama de honra, era a pessoa mais pontual e responsável do grupo. Era a amiga de infância de Laura, daquelas que cresceram juntas, dividiram segredos, choraram as mesmas dores e estavam presentes nos melhores e piores momentos da vida uma da outra. Não chegar na hora simplesmente não combinava com ela. Mas o buquê de Marina estava jogado sobre uma cadeira. O celular também, abandonado no camarim. A porta lateral que dava direto para a areia balançava aberta como se ela tivesse saído correndo. As madrinhas trocaram olhares tensos tentando entender. E foi nesse instante que Henrique ouviu a notícia. Ele congelou por um segundo. Não perguntou nada, não fingiu preocupação superficial, não chamou ninguém para ajudar. Simplesmente saiu andando rápido pela lateral do altar, passos firmes na areia, como quem já sabia exatamente onde procurar e exatamente por quê. Não parecia um noivo atrás de uma dama de honra sumida. Parecia alguém tentando impedir que uma verdade escapasse antes da hora. Ele caminhou até uma área isolada, perto das pedras, fora do alcance dos convidados. E lá estava Marina, sentada na areia, cabeça baixa, ombros tensos, respirando como quem tenta segurar um desespero antigo. Henrique se aproximou devagar, mas com a expressão de quem já esperava encontrá-la daquele jeito. E foi naquele ponto da praia que o casamento perfeito começou a desmoronar, detalhe por detalhe. Marina não percebeu Henrique chegando. Só levantou o rosto quando ouviu os passos dele na areia. O rímel borrado, o rosto quente, a respiração curta. Era evidente que ela estava lutando contra algo há muito tempo. Henrique parou a menos de 1 metro, tentando manter a voz baixa. "Marina, por que você saiu assim?" Ela riu de nervoso, mas o riso saiu quebrado. "Você realmente precisa perguntar?" Henrique passou a mão no rosto, inquieto. "Eu não posso ter essa conversa agora." Marina balançou a cabeça, como quem finalmente perde o controle. "É claro que não pode. Hoje é o seu casamento. E eu deveria estar lá sorrindo como se nada tivesse acontecido." Ele suspirou, olhando rapidamente em direção ao altar, preocupado que alguém estivesse vendo. "Por favor, tenta respirar. A gente resolve isso depois." Ela se levantou, batendo a areia do vestido. "Depois? Henrique, eu tô tentando te esquecer desde o dia em que você voltou para Laura como se nada tivesse acontecido." Ele fechou os olhos por um segundo. "Eu errei, mas não posso estragar o dia dela." Marina engoliu seco, as palavras saindo quase num sussurro. "Então, por que você veio atrás de mim assim que soube que eu tinha sumido?" Henrique ficou imóvel. Ela continuou. "Porque você sabe exatamente por que eu não consigo ficar lá, porque eu ainda amo você e porque eu não aguento assistir você dizer sim como se nunca tivesse me tocado, me prometido, me confundido." O silêncio entre eles ficou pesado demais. Henrique tentou responder, mas só conseguiu: Eu
Eu não deveria ter deixado isso acontecer. Marina deu uma risada amarga. Mas deixou. Você sempre deixa as coisas acontecerem e depois age como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Henrique deu um passo à frente. Marina, olha para mim. Você sabe que aquilo não deveria ter acontecido. Ela recuou. Mas aconteceu. E você não tem coragem de admitir nem para mim, nem para ela. Enquanto isso, no alto, o drone do videomaker fazia tomadas aéreas da decoração. O operador ajustou o zoom e percebeu duas figuras próximas às pedras. Ué, é o noivo ali? E a dama de honra? A imagem aproximou. A cena era impossível de explicar. Henrique encarando Marina de perto, Marina chorando, os dois claramente em uma conversa séria demais para aquele momento. Uma madrinha viu a tela e levou direto para o camarim. Laura mal ouviu o que diziam, só viu o vídeo. Viu Marina, sua amiga de infância, aos prantos. Viu Henrique tentando tocar seu braço, viu a proximidade. E naquele instante, Laura entendeu que não era uma crise de ansiedade. Era outra coisa. A coisa que ninguém imagina que vai enfrentar no próprio casamento. Ela respirou fundo, enxugou os olhos com o dorso da mão e disse calmamente: "Eu vou até lá." Laura caminhou pela areia com dificuldade, o salto afundando a cada passo. O vento fazia o véu bater no rosto, mas ela não parou nem por um segundo. Henrique a viu primeiro. A expressão dele travou. "Laura, espera, eu posso explicar." Marina ficou paralisada, como se o corpo tivesse desligado. Laura se aproximou devagar. "Explicar o quê?" Henrique tentou se recompor. "Foi só uma conversa. Marina estava nervosa, eu estava tentando..." Marina interrompeu, a voz tremendo mais firme. "Não mente." Henrique virou para ela incrédulo. Marina limpou o rosto com as mãos trêmulas. "Ela merece saber. Você prometeu para mim que ia contar." Laura arregalou os olhos. "Contar o quê?" Silêncio. Henrique abaixou a cabeça. Foi Marina que respondeu. "A gente se envolveu quando vocês tinham terminado. E eu ainda sinto coisas por ele." Laura fechou os olhos por 2 segundos. Não chorou, não gritou. Só respirou fundo, de um jeito tão controlado que parecia ensaiado. "Entendi." Ela virou de costas, sem drama, sem espetáculo. Henrique deu um passo atrás, desesperado. "Laura, não faz isso. Eu te amo. Você ia mentir mais um pouco." Laura caminhou até o corredor de conchinhas, pegou o próprio buquê, agora cheio de areia, voltou até Marina e colocou nas mãos dela. "Fica para vocês se merecem." E saiu andando, com o vestido arrastando na areia, sem olhar para trás. Quando Laura se afastou, a praia ficou em silêncio. Ninguém sabia se devia correr atrás, consolar a Marina ou fingir que nada tinha acontecido. O som das ondas era a única coisa funcionando como antes. Henrique ficou parado entre as duas, como se tivesse sido arrancado do próprio corpo. "Isso não era para ter acontecido assim", ele murmurou. Marina, ainda tremendo, enxugou as lágrimas com a mão, mas não se aproximou. Ela parecia tão perdida quanto ele. Os convidados começaram a se dispersar devagar, cochichando, alguns chocados, outros indignados, outros apenas curiosos. A família de Laura seguiu atrás dela pela areia, num silêncio cheio de preocupação. E o altar, tão bonito minutos antes, parecia agora um cenário abandonado. Por um instante, só um, Laura sentiu algo que nunca contaria a ninguém. A vontade de perguntar por quê. Por que ela? Por que ali? Por que justamente no dia que deveria ser o mais bonito da vida deles? Ela respirou fundo, sentindo o gosto salgado do vento da praia bater no céu da boca. As mãos tremiam levemente, mas o olhar não. Lá dentro, no camarim, o vestido branco parecia ainda mais branco, quase um deboche. E a pergunta veio na cabeça como um sussurro irritante.
Eu deveria ir atrás? Deveria exigir explicações? Foi então que uma lembrança curta, quase cruel, voltou como um flash. Vezes em que Marina e Henrique riam de algo que ela não entendia. Toques demorados demais, olhares rápidos demais. Aquela sensação incômoda que ela escolheu ignorar porque confiava. Confiava demais. Laura apertou o tecido do vestido e percebeu com uma clareza brutal. Se ela precisava pedir fidelidade, se ela precisava implorar sinceridade, se ela precisava investigar amor, então já estava tudo acabado antes mesmo de começar. Ela não precisava de explicações. Explicações viram justificativas. Justificativas viram manipulação. E Laura recusava ser plateia da própria humilhação. Por isso, quando finalmente caminhou até os dois na areia, ela não perguntou nada. Não fez cena, não levantou a voz. Só olhou para os dois com uma calma que dói mais do que qualquer grito e disse o que precisava ser dito. Vocês se merecem. Foi ali que ela decidiu. A postura dela seria o silêncio que esmaga. A saída dela seria a resposta. A dignidade seria o final da história. E ela caminhou sozinha pela areia, sabendo que era a única pessoa naquele triângulo que não precisava se explicar. Ela deixou o hotel no mesmo fim de tarde em que deveria estar casada. Nos dias seguintes, Henrique ligou sem parar. De todos os números, mandou áudios longos, de voz trêmula, tentando explicar. Laura, por favor, me deixa falar. Eu nunca quis te machucar desse jeito. Eu me confundi, eu fiz tudo errado. As mensagens eram infinitas. Marina também tentou. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas queria que você soubesse que eu nunca quis te destruir. Nada chegava. Tudo caía direto em caixa postal ou bloqueado. Laura tinha cortado os dois da vida dela por completo, e dessa vez, definitivamente. Com o casamento cancelado publicamente e a cidade inteira comentando, Henrique não conseguiu continuar vivendo ali. A pressão era grande demais, a culpa maior ainda. Ele e Marina acabaram se aproximando, não por romantismo, mas porque só eles sabiam o tamanho do estrago. E o que era um caos virou uma tentativa de recomeço. Alguns meses depois, eles deixaram a cidade juntos. Foram viver em outro lugar, longe das fofocas e longe da sombra da praia onde tudo se destruiu. Lá, começaram um relacionamento real, não perfeito, não heróico, mas existia, porque agora não havia mais mentiras entre eles. Laura não voltou para casa no mesmo dia. Viajaria. E viajou. Fez coisas que não tinha coragem antes. Entrou no intercâmbio, conheceu novos lugares, novas pessoas, novas versões de si mesma. Quando alguém perguntava sobre o casamento, ela sorria de leve e mudava de assunto. Não guardava raiva, nem rancor, só não queria carregar o peso de ninguém. Meses depois, olhando para o mar de outro país, ela comentou com uma amiga: foi a pior dor da minha vida, mas também foi a melhor libertação. E nunca mais buscou saber de Marina ou Henrique. Fechar aquela porta foi o maior presente que ela poderia dar a si mesma. E se você gosta de histórias reais ou reais demais do jeito que eu conto aqui, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque amanhã tem mais um escândalo pronto para te fazer repensar o amor, a amizade e o altar.